Nasci em Angola, na província do Ambo, no dia 2 de janeiro de 1940. Filho de uma família que, quando começou a ser construído o caminho de ferro de Benguela e o comboio parou no Ambo, essa minha família quis ficar no Ambo, mas depois não se identificou, o meu avô, muito bem com o Ambo, e foi com o comboio acompanhado a construção do comboio até o Bié. Mas o Bié disse-lhe muito menos. Ele agarrou, ficou no Bié, aí fizeram o meu pai, ele regressou ao Ambo, e no Ambo criou uma grande família que eram os irmãos Machado, que tinham o Atlético Clube de Nova Lisboa, que eram donos do África Hotel e de várias empresas, e que mais tarde tiveram nessa província mais 6 irmãos, 6 filhos. Depois morreram, foram enterrados no cemitério do Ambo, e os filhos ficaram até à independência. E quando se deu a Guerra da Independência, como não tinham liberdade para poder viver, foram-se todos embora para Portugal e morreram todos em Portugal. E os meus pais, a minha mãe é do Cuma, de uma das grandes famílias de Angola, que é a família Carmelino, que havia entre o Lubito e o Luau mais de 1000 carmelinos. A minha mãe também morreu em Portugal, onde as minhas 3 filhas foram educadas, foram criadas, fizeram até a 12ª classe e depois foram para Londres, onde se formaram as 3. E à medida que se formavam, vinham para aqui, porque eu, quando saí do Ambo, fixei residência aqui em Luanda, na Vila Alice. Quem me arranjou casa foi a Direção-Geral de Sonangol, mas quando eu vim do Ambo não foi para vir para Sonangol, porque eu era o homem da Sonangol. Foi para fazer do Petro o grande pentacampeão que foi a nível do historial de futebol, porque não havia nenhum pentacampeão de expressão portuguesa, a não ser o Sporting Clube Portugal, que era tetracampeão. Ao fim de 5 anos saí, e aí começa, portanto, uma nova etapa da vida. E a minha nova etapa da vida é a população do Ambo, que me faz um pedido para eu me candidatar às primeiras eleições de Angola. Nunca tinha havido eleições, era tudo nomeações. Eu candidato-me, mas candidato-me a pedido de um indivíduo da comunicação social, que foi diretor da Rádio Nacional de Angola, Manuel Rebelais, que foi com um grupo à minha casa pedir para eu me candidatar, que a comunicação social apoiava a minha candidatura. Eu candidatei-me nas primeiras eleições e ganhei as eleições contra o Samuel Simas. É verdade, não havia, eu era muito amigo do Rui Mingas. O Rui Mingas, para além de um bom cantor, para além de ter sido embaixador de Angola em Portugal, era um homem de Angola. E aqui em Angola foi o primeiro secretário de Estado dos Esportes. E quis muitas vezes que eu
fosse para a Federação Angolana de Futebol. Eu nunca aceitei ir de bandeja para a Federação. E disse, quando houver as primeiras eleições, eu candidato-me. Foi aí que me candidatei. Quando houve as primeiras eleições, candidatei-me, ganhei as eleições e tomei conta da Federação. E ainda bem. Porque Angola nunca tinha ido a uma competição africana. Não sabia o que era isso. E eu fui ao primeiro CAN da África do Sul, o segundo CAN do Burkina Faso e pus uma série de miúdos, que são os grandes nomes de futebol de Angola, na Cidadela, a serem trabalhados pelo professor Oliveira Gonçalves e pelo professor Vesco. Trabalharam miúdos de 15, 17, 18, 19 anos. E quando eu saí da Federação e não me recandidatei a mais nada, eles foram disputar um CAN e foram campeões africanos de futebol. Onde está o Mantorras, onde estava enfim, todos aqueles atletas que vocês conhecem. Todos eles foram campeões africanos de futebol, que depois foram ao Mundial. It's Flavio it's aimed for, and it's Flavio who scores! It's their first ever World Cup Finals goal. And who knows, is this the cue for a quite sensational story to unravel here in Leipzig? A minha infância, eu era miúdo, era filho de uma família que gostava de desporto, de uma família que tinha criado um clube e eu comecei a jogar nesse clube. De tal forma que quando nós somos pequeninos, vamos com as nossas mães à igreja ao domingo à missa. E eu deixei de ir à missa para me tornar um dirigente desportivo. E é assim que aos 18 anos de idade, eu sou o primeiro presidente do Conselho Técnico do Atlético Clube de Nova Lisboa, portanto, e começo a fazer dirigismo desportivo. Mas como tinha uma veia empresarial embutida pelos meus pais, os meus tios, os meus avós, eu não vinha de forma nenhuma para o desporto e desenvolver desporto, como vim para o Petro de Luanda, como fui para a Federação Angolana de Futebol, sem criar condições que pudesse ser independente, rica e proporcionar efetivamente os grandes ganhos do desporto e ter feito os atletas que eu fiz, porque tinha um sentido não só empresarial, mas também de dirigismo desportivo. Eu não tenho assim alguma coisa no Sr. Amado Machado que eu diga que não gosto, porque em toda a nossa convivência, ele sendo muito mais velho muito mais velho do que eu, né? É como se fosse meu pai, E eu tive uma experiência muito grande com ele. Então não tenho, assim dizer, apontar algum defeito, não vejo, né?
É uma pessoa que, como eu disse, uma pessoa muito reta, tá? E uma pessoa sincera, tá? Então não vejo, nunca encontrei um defeito. Petro Atlético do Ambo, quando vocês estavam a chegar aqui a casa para me fazer uma entrevista, o atual presidente do Petro do Ambo, Aníbal Salumbo, estava a sair. Entrou, miúdo, tornou-se grande jogador, veio para Luanda, para o Petro de Luanda, quando eu agarrei o Petro de Luanda e ganhei os 5 títulos, porque criei no Petro de Luanda uma empresa, solicitei à Sonangol a entrega de 3 estações de serviço e com esse dinheiro eu ia buscar os jogadores que me interessavam ter no Petro, para ganhar 5 títulos seguidos. Foi assim que, efetivamente, eu fiz o desporto deste país a nível de clubes. Está aqui, Sebastião, cruzamento. Gol do Petro. Avelino, 25 minutos dos 30 segundos. Está ali um senhor dentro, português, que foi um homem forte aqui de Descontão, é um formador de quadros de Descontão, e em Portugal era do Pingo Doce. Está aí, Dr. Hugo Cunha, está ali, que veio buscar ao Petro de Luanda o Abel e o Saavedra. E que eu exigi condições para eles se tornarem efetivamente um homem. Foram efetivamente uns grandes desportistas e hoje têm uma vida social muito boa. Aliás, não há quase atleta nenhum que foi do Petro de Luanda que eu tivesse ido buscar às empresas que não fosse um grande jogador. O Petro Atlético, campeão de Angola, tem uma boa equipa. É constituída por jogadores que fazem ressaltar a sua condição africana com aquele misto de jeito, imaginação, força e elasticidade. Abel, autor do segundo golo dos angolanos frente ao Futebol Clube do Porto, é um dos futebolistas desta formação tropical que chamou a atenção dos portugueses no passado fim de semana no decorrer do primeiro torneio internacional de Luanda. Conheci o Fernando Machado há muitos anos, por volta de 1987, quando tive a oportunidade de vir a Angola com uma incumbência que era de levar o Abel Campos para o Benfica. Incumbência que foi levada a bom termo. Foi com prazer que recebemos o Abel Campos também em Portugal. Ele chegou a ser campeão pelo Benfica. E, portanto, mas para levar o Abel Campos em Portugal foi preciso tratar com o Petro Atlético. Quem era o diretor de futebol do Petro Atlético era exatamente o Sr. Armando Machado. O presidente do Petro era o engenheiro António Mangueira, de quem também sou amigo, e ele também me honra com a sua amizade, tal como o Armando Machado. Portanto, apesar do Armando Machado ter sabido nessa altura do interesse do Benfica, também quero frisar que quem fez parte das negociações foram encabeçadas pelo presidente, pelo engenheiro António Mangueira e não por ele. Mas houve um conhecimento e pode-se dizer que cimentou a amizade a partir daí, com muito agrado da minha parte. E ainda hoje se mantém, cada vez mais forte. Abel, no último minuto, ou melhor, quando já passa um minuto, Abel marca. Um pontapé de bicicleta espetacular e a tradição. Eu não fui presidente do Petro de Luanda. Eu, quando cheguei ao Petro de Luanda, o Petro de Luanda não tinha vice-presidentes. Tinha um presidente e um secretário-geral. Eu disse que só admitia, já era no tempo do Irmino Escórcio, ficar no Petro de Luanda, embora trabalhador da Sonangol, se criassem vice-presidências. Então criaram a vice-presidência do futebol e outra das outras modalidades. Então eu fui para vice-presidente. O presidente era o engenheiro Mangueira e o presidente da Assembleia Geral era o Irmino Escórcio. Mas o engenheiro Mangueira deu-me todas as forças necessárias
e poder necessário para eu trabalhar o desporto. Então eu exigi as 3 estações de serviço, criei uma empresa, arranjei dinheiro, fui ao Progresso buscar o Santo António, fui ao Willi buscar o Quim Sebastião, fui buscar o Balalau a Cabo Verde, fui buscar uma série de jogadores e ao Petro de Luanda, que era o meu clube, onde eu tinha feito uma semente de jogadores grandes, fui buscar 5 jogadores que vieram para o Petro de Luanda. Com as escolas que havia no Petro de Luanda, nós fizemos, a equipa ganhou 5 títulos seguidos. Depois saí. É a festa do Petro de Luanda. O Petro é novamente campeão nacional. Petro de Luanda era ali no eixo viário, era uma base de betão. E eu a primeira coisa que exigi foi construir um telhado e fazer lá em cima um grande salão. Depois foi ir ao estrangeiro comprar equipamentos desportivos das grandes marcas e montei ali o grande salão de material desportivo do clube do Petro Atlético de Luanda. Mas grandes. Em cada vez que alguém vinha a Angola, eu convidava para ir visitar a sede da Federação. Então as arbitragens iam lá todas. E ficavam malucos porque nunca tinham visto uma coisa assim. E eu dizia, não tem problemas, precisa de um fato olímpico, leve. Quer umas botas, leve. Calção, leve. Não tem problemas. Chame os seus madrinhos, leve. Pronto. Isso quer dizer que logo à partida e antes de fazer os jogos, eu tinha os árbitros isentos para os meus jogos. E aí comecei a fazer história. E aí comecei a oferecer fatos olímpicos, isto e aquilo e aquilo outro. Uma forma de estar empresarial, neutra, mas que foi aquilo que me serviu. E só fiz isso porque criei a tal empresa com as 3 estações de serviço, porque o Petro pagava todas as despesas, a Sonangol pagava todas as despesas do Petro. Mas aquelas que eu, com essa empresa, ia buscar, fazia, comprava, eu é que sabia. Eu tive vários momentos desportivos muito altos. Cada vez que ganhava um campeonato era um grande momento desportivo, mas eu tentava vencer um segundo. Era outro grande momento desportivo. Mas tentava vencer um terceiro, um quarto, um quinto. Mas tudo isso foi feito com 5 treinadores, não foi com um. Até houve um treinador que a direção não o queria como treinador, o Carlos Silva, e eu disse, ou ele fica ou eu saio. Não, pode ficar. Ganhei o 5º título. Desde o António Clemente, desde o Semica, desde vários, Carlos Silva, vários treinadores que te passaram pelo Petro e que deram títulos ao Petro por forma a que o Petro se tornasse efetivamente uma grande equipa. Mas há outros. Há outro momento, para mim é histórico. Eu ia normalmente fazer os meus estágios ao Brasil com a equipa do Petro e jogava contra os grandes clubes. E a última vez que lá fui, com a grande equipa do Petro, chego a Luanda e ao Torneio Internacional dos Petróleos.
E quem é que faz parte do torneio dos altos pedreiros? Futebol Clube do Porto, Benfica, Vasco da Gama e Petrol de Luanda. E nós ganhámos ao Porto por 3-1. E o Benfica ganhou ao Vasco da Gama por 2-1. E fomos à final com o Benfica e ganhámos o torneio internacional dos petróleos com estas 3 equipas. Foi o último torneio que houve, mas para mim conta efetivamente muito. O Petro Atlético, campeão de Angola, tem uma boa equipa. É constituída por jogadores que fazem ressaltar a sua condição africana com aquele misto de jeito, imaginação, força e elasticidade. Abel, autor do segundo gol dos angolanos frente ao Futebol Clube do Porto, é um dos futebolistas desta formação tropical que chamou a atenção dos portugueses no passado fim de semana no decorrer do primeiro torneio internacional de Luanda. Lúcio, o guarda-redes, foi também atração. Na final, a quando da marcação dos pontapés na marca de grande penalidade, bateu Silvino, metendo muito bem o esférico junto à base do poste. Pode reparar, seu telespectador, Silvino não tem hipótese de chegar à bola. Para além disso, Lúcio, no seu posto, defendeu o pontapé na marca de grande penalidade desferido por César Brito, o que valeu a vitória dos angolanos no torneio internacional de Luanda. Trata-se de um guarda-redes eficaz, com grande elasticidade muscular, reflexos e enorme concentração. Naturalmente, os dirigentes e técnicos do Futebol Clube do Porto observaram o valor deste guarda-redes. Quando eu vou para a Federação, tento criar efetivamente treinadores com galhardia, com conhecimentos, né? E é aí que contactámos com o Carlos Alhinho e o Carlos Alhinho veio trabalhar para Angola. E ao vir trabalhar para Angola, eu criei uma equipa de trabalho em que lhe dava os poderes absolutos, em que lhe dava grandes jogadores e que lhe dava todas as condições de trabalho para ele poder exercer a sua profissão com brio, com galhardia, com interesse. E o Carlos Alhinho, no Petro, foi um treinador campeão. Já era delegado da Sonangol no AMPO. Já está vendo, né? Nos anos 80, eu a começar a minha carreira e ele já sendo delegado da Sonangol do AMPO, presidente do clube, não tem como, né? Eu só tinha que beber toda a experiência com ele. Quando eu saí, ou aliás, ganhei as primeiras eleições, a Federação não tinha dinheiro. O país não era um país com dinheiro. Era um país rico na sua essência, no seu património de Estado, como é hoje, mas não tinha governação. Bem, e então, quando eu ganho as primeiras eleições e resolvi ir para a Federação, há uma entrevista da Comunicação Social que eu sempre estive com ela e ela sempre esteve comigo, que me perguntam para eu dizer o nome de 2 pessoas importantes. Eu dava-me muito bem com todos os presidentes porque eu pertenci à primeira legislatura de Angola, da Assembleia Nacional, e fui lá por 4 anos a convite do camarada presidente José Eduardo Santos e fiquei 16. E então aí, quando ele vai inaugurar o Hotel Palanca Negra, ele fica muito admirado. Como é que eu nunca lhe dei dinheiro e como é que se construiu esta obra? Ficou maluco com aquilo. E eu expliquei-lhe como é que eu construí. Eu fui com o Dr. João Velanche visitar Portugal e a empresa Sagres, para a empresa me dar fatos com o emblema da Sagres. E o diretor da Sagres virou-se para mim e disse: todos os presidentes dos clubes vêm aqui e pedem dinheiro e você não pede fatos. Não estou a perceber. Eu digo: não, é que eu com os fatos faço publicidade da Sagres e com o dinheiro gasto e ninguém sabe se o dinheiro foi da Sagres. E ele disse: mas você não está a construir um hotel? Estou.
E quantos meses demora a obra? Eu disse 15. E se eu lhe der um contentor por mês de cerveja, durante os 15 meses, eu disse, e eu faço propaganda à Sagres, porque vou vender cerveja da Sagres. Montei uma barraca na Cidadela, recebi um contentor por mês, vendia cervejas a todo mundo, às empresas, ao povo, e com esse dinheiro construí o Hotel Palanca Negra. E quando o Presidente vai inaugurar o Hotel Palanca Negra, fica de boca aberta e convida-me para ir para o Parlamento. Mas, quando a comunicação social me faz a entrevista e diz para eu dizer o nome de duas pessoas importantes, as pessoas julgavam que eu ia falar nos dois presidentes, João Lourenço e o anterior. E eu disse, não, só digo Duma. Duma, então diga lá, se o povo, sim, mas o povo como? O povo é que é meu amigo. Então, mas ficaram assim um bocado baralhados. Fizeram uma montagem e puseram isso vários meses e dias a decorrer na televisão, e o povo todo deixou de me chamar Machado, Armando Machado, Machadinho, presidente, ex-presidente, deputado, ex-deputado, para ser o Pavarotti. Então, fiquei a ser o Pavarotti. E porquê que eles me perguntam isso? Porque quando eu entreguei a Federação ao Justino Fernandes e lhe dei o Hotel Palanca Negra, $1 milhão e a sede da Federação em pleno, o Estado não me deu dinheiro e quando o Justino vai para lá, deram $20 milhões ao Justino para fazer os trabalhos de treinamento da seleção. E a comunicação social, que não ficou satisfeita, convida-me para uma entrevista. Só lhe vamos fazer uma pergunta. Digam. Se lhe dessem $20 milhões, o que é que você fazia? Eu disse, $20 milhões? Mas não estou a perceber. O que querem dizer com isso? Foi aquilo que deram a quem o substituiu para fazer obras. Quando assim não lhe deram nada e você construiu o Hotel Palanca. E eu disse, com $20 milhões eu fazia coisas lindas. E para não falar no nome das pessoas, eu disse, eu até cantava melhor que o Pavarotti. Fizeram a montagem e eu fiquei o Pavarotti aqui. E hoje, na rua, toda a gente me chama Pavarotti. Podia estar muito melhor. Mas aquilo que eu fiz durante os 10 anos que estive lá, os 2 mandatos, se tivessem dado seguimento como eu dei, hoje podíamos estar muito melhor. A maior parte dos grandes jogadores que foram para Portugal, atenção, saíram do meu tempo. E aí atrás de si está um senhor que até me levou os 2 últimos jogadores, o Abel e o Saavedra. Está aí atrás de si. Houve um interregno em que não estivemos em contacto, mas os amigos são assim, os amigos não se falam, os amigos não se encontram, mas não se esquecem. E, portanto, quando voltei a Angola, quer dizer, em 2010, uma das primeiras pessoas que visitei foi exatamente ele. E então tem-se cimentado cada vez mais. Convivemos muito e é com muito agrado que posso dizer a toda a gente que tenho um grande amigo e que me honra com essa amizade, como eu já disse, chamada Armando Machado. Quando um clube tem organização, quando um clube tem efetivamente conhecimentos desportivismos, quando um clube tem uma direção que se interesse por ele, tendo algum dinheiro, pode desenvolver o desporto desse clube. Quando não tem, não desenvolve.
O 1º de agosto, há uma equipa que era das Forças Armadas, das Forças Armadas de Angola, foi dos grandes clubes aqui em Angola e que de um momento para o outro caiu porque o próprio país caiu economicamente. E neste momento está a atravessar um momento mau. Ainda houve gente desse tempo que conseguiu construir aquele estádio e construir tudo aquilo que o 1º de agosto tem, que foi muito bom. E formar as escolas que formou. Isso só é possível quando as pessoas têm, efetivamente, uma visão larga, ampla, daquilo que pretendem fazer sobre o desenvolvimento desportivo. Trabalhar desde as camadas jovens, desde o desenvolvimento do futebol, até tornar os grandes atletas que depois vão lá para fora, mas que devem, quando vão lá para fora, sempre vir representar a sua seleção nacional. Porque lá fora vão ganhar outro traquejo, outra forma de estar no desporto, que aqui em Angola nós neste momento não temos. Eu, quando tinha 15 anos, cantava. E um dia, no Cinema Rua Caná, no Ambo, com cerca de 1500 pessoas a assistir, no dia 1º de dezembro, que era assim que Portugal festejava o aniversário, eu fui convidado para cantar. E fui cantar. Mas antes disso pedi à minha mãe para me dar umas calças compridas e uma camisa bonita para poder... E a minha mãe disse, não, tens muitos calções, chega. Não me deu. E eu agarrei, fui de calções, com as camisolas que eu tinha às riscas, e quando abri a boca e os violinos vieram acompanhar-me, quando acabei de cantar, toda a gente se levantou e bateu palmas. Os meus pais, que estavam enterrados e envergonhados nas cadeiras, passado um bocado veio um senhor do governo ter com eles e pediu que o governador queria falar com eles. E o governador falou com o meu pai e propôs ao meu pai que eu fosse para a Itália educar a voz, porque tinha efetivamente uma voz e Angola não podia perder essa voz. E o meu pai, quando veio, todo altivo, todo feliz, com a minha mãe e as minhas irmãs, a minha família todas de volta de mim, tudo orgulhoso, eu passei a ser um grande cantor, que depois não dei seguimento, porque fui para o dirigismo desportivo e não fui educar a voz para outro país. Tenho 3 filhas que, não sei porque eu fui cantor. Uma é a mulher de C4 Pedro. A outra é a mulher do Big Nelo, que já me deram 7 netos. E os netos estão todos comigo, vêm aqui e mergulham, e que vêm aqui e arranham-me os cabelos, por isso é que eles ficaram brancos. Mas tenho, efetivamente, uma boa amizade com as minhas filhas e com os seus descendentes. O que é que eu quero deixar como legado? Olha, há um legado que eles já têm, que é as organizações COSAL. Quem fundou aquela empresa fui eu. E que neste momento é da mãe delas, com quem eu não tenho vivência, e é delas. Isso já lhes dei. O restante
Eu tenho tudo organizado na minha vida para que, quando deixar de viver, elas possam usufruir de tudo quanto tenho em benefício dos meus netos, que são os filhos dela. Em princípio, o governo de Angola, através, do Ministério da Juventude e Desportos, através da ação social, deve criar bases de raiz para a formação dos jovens para se dedicarem ao desporto. Começa nas escolas, tem que partir da formação que os clubes possam ter, que as federações possam ter, as associações provinciais, para que eles cresçam desportivamente, e aqueles que efetivamente sentem o desporto de uma forma especial poderão ser os grandes e futuros atletas deste país. A mensagem que eu quero deixar para ele é que ele não tem como, vai continuar sempre a ser, para mim, como um pai, e como alguém que deu tudo de si, né? Deu tudo de si para honrar o nosso desporto. E os factos estão aí, né? Ele hoje é presidente honorário de todos os clubes onde passou, inclusive a federação, né? Só por aí já se vê quem é a pessoa, né? Não tenho assim, faltam-me palavras às vezes melhores, boas para descrever tudo aquilo que ele fez, né? Tudo aquilo que ele fez em prol do nosso desporto. E agradecer, né? No fundo, agradecer. E que Deus tenha, que lhe dê muitos mais anos de vida, porque está aí. Ele continua a ser uma pessoa aberta. Qualquer pessoa que vai ter com ele recebe, conselheiro. Então, só temos a ganhar com isto, né? E a parabenizar tudo aquilo que ele fez. Eu sou um mais velho, com 85 anos de idade, mas que tenho, de dirigismo desportivo, cerca de 65 anos. Eu nunca estou satisfeito, com tantos anos de dirigismo desportivo, daquilo que efetivamente o meu país tem. Quero sempre mais, mais e mais, porque eu, com esta idade, ainda vou aos jogos de futebol, mesmo no 11 de novembro, de carro, assistir aos jogos, a falar com os jogadores, ir às cabines, dar o meu todo aos atletas para defenderem os nomes do meu país, que é o seu país, que é o nosso país, que se chama República de Angola. Portanto, é um homem ligado ao desporto, gosta do desporto, viveu para o desporto, preencheu a sua vida e continua a preencher. Mais afastado, mas continua a acompanhar o Petro porque vai. Mas eu também gostaria de sublinhar uma coisa. Apesar de ele ser Petro-atlético, ele é um homem do desporto que gosta também dos outros clubes. Eu não me esqueço que há uns anos atrás, etc., o Armando Machado predispôs-se a ir com o grande rival do Petro-atlético, que é o 1º de Agosto, e que é também um grande clube angolano, para uma prova africana. E onde, portanto, fez o seu discurso aos jogadores, incentivando-os a ganhar, e eu sei que eles ganharam essa partida que era fulcral para eles. E isso é também uma qualidade que deve ser enaltecida. Eu não construí um centro de treinamento internacional quando tinha oferta de Dr. João Avelanche de 35 milhões de dólares para fazer o centro. E eu estava à vontade. Tinha arranjado um terreno, ia fazer um projeto e ia fazer o início das obras. E quando me preparava para isso tudo,
Pediram para não me recandidatar, eu dei conhecimento disso tudo, recebi $1 milhão, que era precisamente para começar a trabalhar e depois convidar o presidente da FIFA, João Avelanche, para vir a Angola. E ele disse-me, quando eu for a Angola, o teu presidente vai querer falar comigo. E aí também tem que dar. Era assim. Mas, como eu não me recandidatei, eu tive que lhe dizer, não conte comigo para construir o Centro de Treinamento Internacional, que eram 2 quadras de futebol, 2 de handball, 2 de basquetebol, uma pista de atletismo, um hotel de 4 estrelas e um centro de recuperação física. Isso era para ser feito por mim. Nenhum clube podia sair de Angola, nem nenhuma seleção, sem passar por lá. E ao passar por lá, tinha que fazer despesas e dava a garantia da movimentação que aquela unidade tinha que ter para poder servir. Não fiz, não construí e tenho essa mágoa no coração. Mas tenho outras mágoas que não falo, que não digo nada, embora tenha ali uma sala com montes de homenagens que me fizeram, mas que eu não as considero suficientes. Melhor dirigente dos últimos 38 anos de Angola. A bota, o pé descalço. Atlético Petróleos de Luanda do pentacampeonato. Ainda dirigente esportivo. E há outros que efetivamente eu não quero falar, porque não quero que eu não acho que não quero que digam que eu me aproveito de uma entrevista da vossa televisão, da Girassol, para fazer um clique ao povo. Portanto, prefiro ficar calado e aquilo que tiverem que fazer à minha pessoa, que o façam antes de eu morrer. Porque depois de morrer, não vale a pena fazer. Eu gostava de ser lembrado como homem que fiz alguma coisa pelo futebol, que fiz alguma coisa pelo desporto do nosso país, que pratiquei desporto. Eu fui um praticante de desporto com uma certa nobreza. E depois fui um dirigente desportivo que não houve muitos que efetivamente conseguiram fazer aquilo que eu fiz. E, portanto, isso traz-me tranquilo, porque cada vez que a comunicação social me convida para uma entrevista, eu falo de cabeça levantada, de boca aberta e digo tudo quanto tenho a dizer, não falando em nomes, porque não tenho ninguém que me aponte que eu me servi do desporto para benefício próprio. Não. Tudo quanto fiz neste país, até a nível das misses. A Leila Lopes foi Miss Universo. O Júri, quando ela foi Miss Angola, fui eu. E a Pérola. Portanto, tenho também o meu contributo aí. E por aí fora, há montes de coisas. Mas prefiro efetivamente não falar porque não quero que falo para prestígio próprio. Não. O povo é suficientemente inteligente e tem gente que efetivamente pode transmitir à população tudo quanto eu fiz sem que seja eu. Eu não quero falar de mim. Eu sei o que fiz e aqueles que sabem aquilo que eu fiz, que sejam os transmissores. Eu criei um clube que se chama Petro Atlético do Ambo, em 5 de janeiro de 1980. E vim a Luanda cutucar o Hermínio Escórcio para criar o Atlético Petróleos de Luanda.
E antes de eu dar o nome ao meu clube, perguntei qual é o nome que vais dar ao Petro. Ele, Atlético Petróleos de Luanda. Pronto, então o meu fica Petro Atlético do Ambo. O meu nasceu a 5 de janeiro e o dele nasceu a 13 de janeiro. O mais antigo foi o meu. Bem, criei esse clube e entreguei a esse clube todo o património do clube dos meus pais, que eram, a brincar, um pavilhão ginocdesportivo, uma sede social, o melhor cinema do Ambo, um centro de treino de estágios e um terreno para fazer um estádio de futebol. Isso foi uma oferta que eu fiz, para além de financeiramente ter dado muita coisa. Mas ao Estado de Angola, eu ofereci a primeira COSAL que houve no Ambo. Entreguei ao Ministério do Comércio Interno no Ambo, voluntariamente e gratuito, cerca de 5 milhões de dólares. Ofereci porque entendia, eu tinha um sócio, o sócio não podia entrar em Angola porque não estava autorizado, quem mandava no Ambo era a UNITA, e para ele não dizer que eu tinha ficado com as coisas, eu ofereci-lhe. Ofereci ao Estado e mandei-lhe o documento. Depois, ainda no Ambo, no sítio onde havia a fábrica de sabão e Irmãos Unidos, eu ofereci esse terreno e fiz uma entrega voluntária e gratuita ao Sonangol para ser construída uma granja que ia alimentar os jogadores do Petro Atlético do Ambo, os trabalhadores da Sonangol e os trabalhadores que tinham ido construir a grande estocagem de combustível ao pé da Cuca, que eram 100 romenos que eu tinha mandado, que tinham vindo da Roménia e que tinham construído a grande estocagem e que eu os mantive ali no Ambo, porque eu também tinha a grande responsabilidade de entregar combustível às tropas armadas cubanas para ganharem a guerra de Angola, onde todos nós vivemos. Fui eu que lhes forneci o combustível com caminhões, porque o comboio, não havia comboio do Lubito para o Luau, onde eles podiam ir pelo comboio, e era com caminhões que eu ia buscar o combustível e construí isso. E depois aqui em Luanda fiz o que fiz. Fiz o Hotel Palanca Negra, que oferecia à Federação, e outras coisas mais. Bem, não vale a pena, não vale a pena. Fiz tudo, dei tudo que tinha. E a única coisa que eu tenho é esta casa. Sensational story to unravel here in Leipzig.